A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia 28 de junho de 2020, nós estamos iniciando mais uma vez o nosso encontro de louvor, de adoração ao nosso Deus, o nosso culto, já com uma notícia boa, que no próximo domingo nós estaremos no culto presencial. Você se prepare, obtenha todas as informações, porque nós iremos voltar com as recomendações do governo e com algumas limitações, mas estaremos juntos novamente, cultuando ao nosso Deus. Queria agradecer a sua presença aí, queria pedir para você dedicar esse tempo ao Senhor, que você se unisse a nós para adorarmos o nosso Deus. Neste dia tão precioso que o Senhor fez, que você possa estar desfrutando da paz, a paz do Senhor Jesus aí na sua casa, aí onde você estiver, que você esteja com o coração também aberto ao Senhor para receber tudo aquilo que Ele tem para você este dia. Nós estamos fazendo tudo isso debaixo da graça do Senhor, toda a equipe aqui do louvor, a interpretação, a ministração da palavra, isso tudo é feito com muita graça, com muito amor. Espero que você desfrute desse tempo e possa receber a porção que Deus tem para você nesse dia tão precioso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84. Salmos 84, nós vamos ler os versos 4 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujos corações se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre à primeira chuva. Vão vindo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Você é um bem-aventurado, nós somos bem-aventurados porque habitamos na casa de Deus. E passamos por um tempo árido, por um tempo de dificuldade, mas esse tempo está passando. Todos nós, com certeza, recebemos coisas de Deus durante esse tempo e sairemos fortalecidos para mais batalhas que virão pela frente. Então eu queria convidar você a orarmos para iniciar o nosso culto. Pai, nós te damos graças por esse dia, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas lutas, pelas vitórias, te agradecemos porque até aqui o Senhor esteve conosco, até aqui o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos deu graça para a caminhada. E nós queremos essa manhã declarar o nosso amor, queremos declarar, Senhor, a nossa adoração, a nossa dependência do Senhor. Queremos te adorar, queremos te louvar, queremos te exaltar, Senhor. Queremos ser fortalecidos por Ti também essa manhã, Deus. Que o Senhor possa estar nos conduzindo a todas as coisas, falando aos nossos corações através do louvor, da ministração da palavra. E que tudo que está sendo feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Bom dia, queridos. Vamos adorar o Senhor com a nossa alegria. A gente está muito feliz porque o tempo das grandes dificuldades estão diminuindo, né? E já nós estaremos juntos novamente, nos reunindo neste lugar. E a gente está muito feliz por isso. Então vamos aproveitar, continuar aproveitando esse tempo que a gente está na nossa casa, adorando o Senhor juntos, para daqui a pouco a gente fazer isso em comunidade. Vão cantar, vieste aqui, esperança da
forças renovar. Só tu, Senhor, és o caminho. Só tu, Senhor, és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, Cristo, vive em nós.
deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vem, Senhor. Vem o céu descer, Senhor. E teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém, Senhor. Teu é o reino, queremos reinar, Senhor, pra sempre. Amém. Vem sobre nós, vem sobre nós, reinará sobre nós, Senhor. Damos toda a glória a Ti, Senhor, pra todos sempre damos toda a glória a Ti, Senhor. O poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Vem, teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre, pra sempre. Amém. Vem, Senhor, pra sempre. Amém. Reinará sobre nós pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluia. Vamos continuar a nossa adoração, o culto ao nosso Deus. Vamos dizimar e ofertar. É o momento também que nós adoramos a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. A partir do verso 13. Mateus 14, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco
para um lugar deserto à parte. Sabendo-as, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se daí, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele lhe disse: trazei-os. Verso 19: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois disso, partindo os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram-se ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A multiplicação dos pães e peixes ensinados por Jesus. Jesus, sempre que ele fazia algo, ele queria ensinar, ou deixar um ensinamento para nós. E aqui a Bíblia diz que ele estava diante de uma multidão que estava faminta, que já tinha passado do horário do almoço, e eles estavam ali, e Jesus teve compaixão daquelas pessoas, porque elas iam retornar e estavam com fome. Então ele se propõe a alimentar aquelas pessoas, depois dele já ter ministrado na vida deles, depois dele já ter curado aqueles enfermos, e Jesus se compadece naquele momento. Então ele chama os seus discípulos, e os discípulos, sabe, eles têm uma visão muito limitada, e eles dizem assim: olha, nós temos poucas coisas, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, é tão pouco, é tanta gente, né? Mas Jesus, apesar dele ter o poder de ali ele fazer um milagre estrondoso e colocar uma mesa cheia das melhores comidas, mas ele queria ensinar algo. Ele queria ensinar sobre fé, sobre multiplicação. E ele toma esses peixes e esses pães, e ele abençoa e ele distribui. Interessante que primeiro ele sacia a fome dos discípulos, e depois ele dá a incumbência dos discípulos alimentarem a multidão. O que isso nos ensina? Nos ensina que o Senhor, ele tem nos dado o alimento, ele tem nos abençoado, ele tem nos sustentado, ele tem nos dado o nosso trabalho, ele tem nos dado a nossa capacidade de adquirir coisas. Ele tem nos alimentado também espiritualmente, ele tem trazido a palavra dele sobre nós, ele tem nos conduzido. E nós então temos o encargo de alimentar outras pessoas, as multidões que estão famintas. Então existe muita carência, existe muita necessidade, e Deus conta conosco para ser um instrumento para abençoar a vida das outras pessoas. Então é encargo nosso nós darmos o dízimo e a oferta, porque essas ofertas elas servem para diminuir a fome das pessoas que estão passando fome. Então nós temos a honra de alimentar a multidão, nós temos a honra de alimentar o povo de Deus, a igreja. Nós somos responsáveis por manter a casa de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade. Eu queria com essa palavra lhe inspirar a colocar diante de Deus a sua vida, as suas finanças. Às vezes a gente olha e vê que é tão pouco, assim como aqueles discípulos viam, mas é ali que Deus quer operar o milagre da multiplicação. Você olha as necessidades da igreja e você diz assim: olha, já tem tanta gente ofertando e dizimando, tem tanta gente que tem mais do que eu. Mas irmão, o milagre ele vai acontecer na sua vida, no momento em que você se dispor a entregar aquilo que não é seu, aquilo que é de Deus. Lembramos sempre que somos mordomos, administrador daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Vai aparecer aqui as contas do Banco do Brasil e do Itaú, então você aproveita nesse momento tão especial, oferte, dizime na casa do Senhor, para manter a casa do Senhor. Eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que precisa do milagre nessa área. Aqueles que têm tão pouco, Senhor, que o Senhor possa estar operando o teu milagre em cima daquilo que há, em cima daquilo que está disponível a eles. Mas que o Senhor esteja trazendo essa consciência sobre a
a nossa vida, sobre a nossa igreja, Deus, a necessidade que temos de ofertar e dizimar na Tua casa. Senhor, nós sabemos que o Senhor não necessita de nada, o Senhor não precisa, mas nós sim precisamos ser abençoados, precisamos ser aqueles que testemunham o milagre. E Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa estar tocando nas finanças, Deus, multiplicando, abençoando, Deus, o celeiro, a despensa de cada família, Senhor, e nos trazendo esse encargo de que nós precisamos, sim, ofertar e dizimar na casa do Senhor, para mantermos a casa de Deus. Abençoa cada homem, cada mulher, Senhor, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa estar operando um milagre, Senhor, gerando emprego, Senhor, causas na justiça, que o Senhor esteja abençoando de forma poderosa, milagrosa, os lares e as finanças dos teus filhos, para a glória do teu nome. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versos 1 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós,
para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavalheiros, para que corram diante deles, e os porá uns por capitão de 1000, capitão de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará a seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações, e o nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Verso 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças mais uma vez pela tua palavra, que é exposta nesse lugar, a tua palavra que é o alimento que precisamos para viver. Senhor, que através dessa palavra o Senhor venha falar aos nossos corações essa manhã, que todos os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Nós nos rendemos mais uma vez a Ti nessa manhã, ao Teu senhorio, ao Teu governo, declarando, Deus, a Tua soberania, a Tua grandeza sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. É no nome de Jesus que nós oramos por fé e Te agradecemos. Amém. Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Foi um grande profeta e o último juiz antes do período da monarquia. A história de Samuel é uma história muito inspiradora, porque Samuel é o fruto da oração de uma mulher que queria ter um filho, e essa mulher era estéril. Ana orou a Deus, Ana clamou a Deus, e Deus atendeu a oração daquela mulher, e lhe deu um filho, ao qual ela chamou de Samuel. Ana honrou o Senhor quando diz a palavra que ao desmamar Samuel, ela entrega Samuel para Eli, na casa do Senhor. Eli naquela época era o sacerdote. E naquele momento Israel vivia um tempo de frieza espiritual, de apostasia. A Bíblia diz que eram raras as visões, não havia manifestação de Deus. E Deus procurava um porta-voz para que ele pudesse se comunicar com o seu povo, já que o sacerdócio estava corrompido,
O pecado tinha entrado na casa de Deus através dos filhos de Eli. E Deus procurava alguém a quem ele pudesse confiar para falar através dessa pessoa com o seu povo. Samuel foi um homem que aprendeu a ouvir de Deus desde cedo, desde criança. E Deus começa a exercer o ministério, Deus começa a falar com Samuel e Deus começa a levantar aquele homem. Realmente ele foi um grande homem de Deus no seu tempo. Mas o tempo passou. A Bíblia relata que agora Samuel tem 2 filhos, como lemos no texto. Mas ele já está velho, ele já tem cerca de 60 anos. E ele já está limitado. Então, ele coloca os seus filhos para exercer o sacerdócio. Ele coloca os seus filhos para continuar a obra que Deus começou através da vida dele. E eu queria que voltássemos ao texto para lermos 1 Samuel capítulo 8, dos versos 1 ao verso 3, onde fala especificamente aquilo que eu estou falando. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Os filhos de Samuel não seguiram os passos dele, e eles foram colocados como líderes, levantados pelo pai, mas se perderam. E isso gerou uma insatisfação diante do povo. Quando o povo que congregava começou a ver os filhos de Samuel aprontarem na casa de Deus, pecarem na casa de Deus, perverterem o direito, aceitarem suborno, o povo se revoltou com aquela situação. E isso gerou uma insatisfação. Nós aprendemos 2 coisas importantes nesses 3 versículos. Primeiro, o nosso testemunho é importante como líderes, como liderança na casa de Deus. O nosso testemunho é importante para as pessoas. Nós podemos abrir a porta do céu para pessoas, mas nós podemos também fechar a porta do céu para pessoas. Perceba que essa insatisfação é muito semelhante à insatisfação que houve quando os filhos de Eli pecaram também diante de Deus, quando eles mexiam no sacrifício, quando eles se prostituíam com as mulheres do templo. Então isso gerou um tempo de frieza espiritual. Aqui também gerou insatisfação, porque aqueles que estavam no posto de liderança, eles pecaram. As pessoas começaram a ver o pecado daqueles líderes e eles começaram a esfriar. Então houve uma insatisfação. Então quando o líder ele peca, quando ele dá um mau testemunho, isso gera uma insatisfação na vida das pessoas. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande na casa de Deus. O nosso testemunho é importante. De certo que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós pregamos. Nós precisamos ter uma vida coerente com o padrão estabelecido por Deus através da sua palavra. Primeiro princípio, o nosso testemunho é importante. Segundo princípio, os nossos filhos não serão necessariamente a extensão do nosso ministério. Os nossos filhos não serão necessariamente a extensão do nosso ministério. Eu sei que todos nós que servimos na casa de Deus, o desejo do nosso coração é que os nossos filhos sigam pelo mesmo caminho. Esse é o desejo meu, eu acredito que esse seja o seu desejo. Mas o que eu estou dizendo é que necessariamente isso não vai acontecer. Não há nada na Bíblia que desabone a conduta de Samuel, mas seus filhos, como líderes, se perderam. Se você for pesquisar na Bíblia, você não vê nada que Samuel tenha feito de grave,
que tenham levado os seus filhos a se perderem, mas aconteceu. A Bíblia diz que existia um altar na casa de Samuel. Certamente ele ministrava na vida dos seus filhos, mas quando os seus filhos cresceram, eles tomaram um outro rumo. Eu sei que isso é muito forte, porque muitos pais hoje sofrem por seus filhos não corresponderem à expectativa do chamado de Deus. Não ter a mesma paixão por Jesus que os pais têm. É frustrante. A gente ter uma vida dedicada ao Senhor, a gente ministrar na vida dos nossos filhos, e quando eles chegam na idade deles de tomar suas próprias decisões, eles não tenham a mesma intensidade que nós temos na obra de Deus. Isso pode acontecer. E o propósito dessa ministração é tirar o jugo que há sobre você. O propósito dessa ministração é trocar o jugo de acusação pelo encargo da intercessão. Porque muitas vezes os pais se sentem culpados. E muitas vezes nós mesmos, ao aconselhar, quando a gente vê que um filho está ali se perdendo, a gente procura uma falha no pai para justificar aquela situação. Às vezes até que há negligência dos pais. Às vezes os filhos se perdem porque os pais não fazem aquilo que deveriam fazer. Mas existem situações em que você faz todas as coisas certas, você tem a consciência de que você deu o melhor de si, mas não recebeu em troca aquilo que você esperava que acontecesse. Então você fica se culpando. Aonde foi que eu errei? Por que que isso aconteceu comigo? Agora ele vive a sua própria vida, ela vive a sua própria vida, e ela está andando por um caminho totalmente diferente. O que é que eu faço? Troque o jugo de acusação pelo encargo da intercessão. Talvez você não possa fazer muita coisa, mas você pode orar e interceder pelo seu filho, pela sua filha, porque ela precisa tomar a sua própria decisão. Agora eles são responsáveis, e nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos, de uma forma intensa. A gente não pode confiar no Senhor só naquilo que nos é conveniente. Há situações que nós não podemos mudar. E aí é o momento de você entregar o seu filho a Ele. Quando o filho, a filha não se submete mais ao pai, à mãe, quando eles não ouvem realmente o conselho, nós precisamos entregar para Deus. Porque o próprio Deus vai cuidar da situação. Irmão, o tratamento de Deus é perfeito. Nós, como pais, somos imperfeitos. Muitas vezes nós erramos, mas erramos querendo, desejando fazer o certo. E isso não pode ser levado em conta. Queremos acertar, mas às vezes a coisa foge do nosso domínio. E nesse momento, nós precisamos invocar o Senhor, nós precisamos nos tornar intercessores sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos invocar a promessa de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos incomodar Deus, falando dos nossos filhos. Porque eu perdi, eu não sei mais o que fazer. Não há mais o que fazer. É nesse momento que Deus toma a tua causa. E Ele vai lembrar da aliança, e Ele vai tratar pessoalmente com o seu filho, com a sua filha. Não se sinta culpado. Evidentemente, se você entende pelo Espírito de Deus que em algum momento você falhou na criação do seu filho, da sua filha, você precisa pedir perdão, você precisa resolver essa situação.
Mas se você, pelo Espírito de Deus, você se sente livre de toda a culpa, você precisa entregar essa situação para o Senhor. Interceder para os seus filhos, que Deus vai buscar ele aonde quer que ele esteja. Ele vai trazer, ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai fazer aquilo que você não pode. Ele vai alcançar aquele coração que você não tem alcançado. Se torne um intercessor pela vida do seu filho, pela vida da sua filha. Se seu filho ainda é pequeno, você precisa assumir a sua responsabilidade de criar, de ensinar. Mas vai haver um momento em que você vai precisar confiar em Deus. Se a coisa não funcionar, você vai precisar entregar para Deus. E Deus vai cuidar, porque Ele ouve a nossa oração. Então, a primeira situação, verso 1 e 3, há uma insatisfação. A liderança deu um mau testemunho. Houve uma insatisfação e eles pedem um rei. Versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: então os anciãos, todos de Israel, congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Perceba que a reivindicação do povo é uma reivindicação justa. Eles estão insatisfeitos com a liderança, mas por trás dessa reivindicação existe um desejo, que exatamente é descrito aqui. O desejo é de ser como as nações ímpias. Aqui o desejo é do povo que está na igreja. Ele tem uma insatisfação com a liderança e ele começa a flertar com o mundo, as nações ímpias. Agora Israel olha para os seus lados e ele vê que as nações ímpias, inimigas de Deus, cada uma delas tem um rei, tem um trono, tem um castelo. Israel começa a querer esse tipo de governo. A liderança falhou, então eu vou sair para outro lado, eu vou flertar com o mundo. Embora haja uma responsabilidade a todos nós como líderes, uma responsabilidade de santidade, coerência, bom testemunho, uma decepção com a liderança não justifica uma queda ou uma fuga. Embora exista uma responsabilidade sobre nós, como líderes, de ter um bom testemunho, de ter coerência, de ter santidade, uma vez que uma liderança, porventura, caia, não justifica alguém se afastar da casa de Deus por causa dessa queda. Hoje existem muitas pessoas que saíram da casa de Deus, que saíram da igreja, porque se decepcionaram com pessoas. Pessoas caíram. Então a pessoa cai, você se afasta porque você tinha uma confiança muito grande naquela pessoa. Aquela pessoa era um referencial para você. E aí ela, de alguma forma, ela caiu, você também vai junto. A nossa fé, queridos, ela precisa estar firmada no Senhor. A nossa fé, ela precisa ter o fundamento dela no Senhor. Todas as vezes em que nós confiarmos no homem, e esse homem falhar conosco, nós vamos correr o risco de cair. De cair. Então perceba que a gente precisa estar olhando para Deus o tempo todo. O seu líder de célula não é perfeito. O seu supervisor, ele não é perfeito. O seu pastor, ele não é perfeito. Você tem que olhar para aquele que é perfeito. Essas pessoas Deus colocou como referências para vocês. Elas são importantes, mas elas não são a fundamentação da sua fé. Você precisa ter uma fé firmada no Senhor.
O Senhor nunca vai cair. O Senhor nunca vai te decepcionar. O Senhor vai tratar com você aquilo que precisa ser tratado, assim como Ele trata conosco. Deus sempre quis Israel como um povo separado. Agora Israel quer, por uma decepção, se misturar. Você já viu alguém sair da igreja e ir para um lugar melhor? Você já viu alguém sair da igreja e prosperar, ser abençoado, ser feliz? Não existe, irmão. Não existe, irmã. O melhor lugar é aqui. O melhor lugar é na igreja. O melhor lugar é com Jesus, é em comunhão com Jesus. É o melhor lugar para estarmos. E às vezes nós olhamos para o mundo, estamos insatisfeitos e nós começamos a desejar aquilo que há lá fora. Algumas vezes a nossa fé entra em crise, porque a gente começa a ter uma fé muito frágil. Uma fé que não tem um fundamento, que não tem uma raiz. Então as coisas do mundo, elas abalam a nossa estrutura. A igreja, a casa de Deus é o melhor lugar. Irmão, cuidado com a frieza espiritual nos nossos dias. Cuidado. Vivemos tempos muito difíceis, onde cada dia mais a coisa está afunilando. E nesses dias nós precisamos ter uma fé fundamentada em Cristo, nos valores de Cristo. Quando a frieza entra na vida de um crente, a santidade sai. Quando a frieza espiritual entra na vida de um crente, ele entra por uma porta, ela entra por uma porta e a santidade sai pela outra. Não existe um lugar neutro para você ficar. Ou você é trevas ou você é luz. Cuidado com a sua fé. Trabalhe a sua fé. Medite na palavra. Tenha uma vida de oração. Se santifique. Fortaleça a sua fé. Busque a presença de Deus. As áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas, busque isso no Senhor. Peça ajuda. Se você não consegue lidar com essa situação, peça ajuda do seu discipulador, do seu líder, mas não permita que a frieza atinja a sua vida, porque vai trazer consequências para a sua vida. É importante mantermos a nossa fé, a nossa saúde espiritual. É necessário termos o nosso tempo de comunhão, de oração, de leitura da palavra. Não nos dispersarmos com as coisas desse mundo. Porque isso aos poucos vai minando a nossa fé e vai trazendo a frieza espiritual. Precisamos ter a visão correta do que é a igreja. Quando vemos a igreja como um lugar de consumo, estamos sempre insatisfeitos. A igreja não é um lugar de consumo. A igreja não serve para isso, porque se nós viermos com esse espírito consumista, nós vamos estar sempre insatisfeitos, sabe? O consumismo é terrível, sabe? Ele busca sempre mais e mais, você se saciar através do consumismo. Nós vemos agora na pandemia que os restaurantes, as lanchonetes, elas fecharam, elas tiveram que ficar fechadas. Mas qual foi o método adquirido? O método delivery. Porque as pessoas precisam ser abastecidas, o consumismo. Ele acha ali uma forma de trazer mais para si. Então, às vezes, a gente entra na igreja com essa visão de que aqui nós somos consumistas.
Então, quando a gente entra nesse ritmo, a gente vai estar sempre insatisfeitos. Cristianismo é serviço, cristianismo é se doar. O crente consumidor está sempre insatisfeito. Precisamos enxergar a beleza de servir. Irmãos, nós somos chamados como filhos de Deus, como povo de Deus, fomos chamados para servir, não para sermos servidos. Precisamos nos dispor a servir. Somos um povo separado, um povo que Deus separou para servir, servir o nosso Deus, servir o próximo. Cristianismo é servir. Samuel não gostou do que ouviu. E o texto que nós lemos, ele diz que Samuel orou a Deus. Precisamos conversar com Deus acerca das nossas decepções, das nossas frustrações, sabe? Às vezes nós nos sobrecarregamos com os nossos problemas e com os problemas dos irmãos. E a gente precisa ter essa válvula de escape. A gente precisa contar para Deus sobre isso. Entregar para Deus as situações que nós não podemos resolver. Aqui Samuel está diante de um dilema. Ele está sendo rejeitado. Os seus filhos estão sendo rejeitados. Eles estão dizendo, olha, você não serve mais. Você já tem 60 anos, ficou velho. Os seus filhos estão fazendo bobagem. Então a gente não precisa mais de você. Nós queremos um rei. Nós queremos um outro governo. E isso não é fácil de se ouvir. Então, Samuel, de posse daquelas informações, a Bíblia diz que ele vai para Deus e ora. E Deus responde a oração de Samuel. Versos 7 e 9. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também como faz a ti. O povo aqui queria descartar Samuel. Mas a questão não era uma questão pessoal. Então, muitas vezes, a gente encara a rejeição a nós, a resistência a nós, como algo pessoal. Às vezes a gente traz para o lado pessoal. Samuel poderia trazer para o lado pessoal: o povo ingrato está me rejeitando, eu dei minha vida toda a Deus, eu vivo esse ministério desde criança, eu ajudo esse povo e agora eles estão me desprezando. Se ele levasse para o lado pessoal, ele ia ficar ferido. Mas ele foi falar com Deus. E ali Deus confirma com ele que Israel já era reincidente. Ele lembra: olha, eu tirei esse povo do Egito. Mas lá no deserto, eles me abandonaram. Eles adoraram outros deuses. Esse povo é um povo rebelde. Eles estão te rejeitando, mas eles não estão, na verdade, te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. A questão não era Samuel, a questão não era os filhos de Samuel. A resistência do povo era em relação a Deus. E isso se manifestava através da rejeição da autoridade espiritual levantada por Deus. Você me pergunta, mas qual é a situação? Se eu vejo a liderança fazendo as coisas erradas, se eu vejo meu líder fazendo as coisas erradas, o que eu posso fazer? Irmãos, nós temos a consciência de que quem levanta as pessoas é Deus. Você pode ter uma conversa com seu líder, se você discorda de alguma coisa. Você pode sim ter uma conversa educada. Mas a gente entende de uma forma geral que quem levanta é Deus. Quando os filhos de Eli estavam aprontando na casa de Deus, quem agiu foi Deus.
Foi Deus que derrubou os filhos de Eli. A Bíblia diz que eles foram mortos no mesmo dia. Hofni e Finéias. Deus levanta e Deus abate. Então nós não temos autoridade para fazer isso, para derrubar. Mas assim, numa situação dessa, lógico que se você vê algo errado, você precisa conversar, mas no geral, quem levanta é Deus. A liderança foi levantada por Deus. Então Deus, ele é responsável por aquela liderança. Era isso que estava acontecendo. O povo ali estava insatisfeito. Existia a participação da liderança, sim, mas não era motivo para o povo rejeitar a Deus, porque a rejeição aqui era a Deus. Quando a pessoa rejeita o mensageiro, ele rejeita a mensagem e rejeita o próprio Deus. Se a luz de Cristo brilha em você, você será rejeitado em algum momento na sua vida, porque você vai desagradar pessoas. Se você tem um chamado de Deus e você exerce esse chamado, você crê que Deus fala através de você, você é um mensageiro, entenda que vai haver rejeição a você, mas não é pessoal, é uma rejeição ao próprio Deus, que é o Deus da mensagem. Precisamos ter cuidado com isso, precisamos entender esse princípio tão precioso, separar as coisas. Deus fala através do profeta. Deus fala sobre as consequências de uma vida distante de Deus. Deus fala ao profeta sobre as consequências de Israel trilhar por outro caminho. Deus fala sobre as consequências de Israel ter um rei de carne e osso com um trono. Versículo 11 ao 18. Diz assim: e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Isso é Samuel falando para o povo. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá, um por capitão de 1000 e capitães de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem as suas messes, outro para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Verso 13: tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus está falando através da vida do profeta que há consequências para esse afastamento, essa rejeição de Deus. Há um preço a ser pago por aquele que rejeita a Deus e o seu governo. Segundo aquilo que lemos através dessa palavra, os filhos são escravos. Há uma destruição nas finanças. Então há toda uma situação em que a pessoa não está livre. A pessoa está compartilhando aquilo que é seu para aquele rei. Era uma prática daqueles tempos. O rei, ele tinha o direito sobre todas as coisas. Ele tinha o direito sobre os filhos. Ele tinha o direito sobre os bens. Ele tinha direito sobre tudo. Era essas consequências que iriam acontecer sobre o povo de Israel. Essas que são as consequências que acontecem com todo aquele que rejeita a Deus. Hoje existem muitas pessoas que estão sofrendo porque rejeitaram a Deus. Então eles estão com as suas famílias expostas.
os seus filhos expostos, as suas finanças expostas, sendo roubado pelo rei deste mundo, pelo rei deste século. Eles estão sendo escravos desse rei, porque rejeitaram o reinado de Jesus. Deus é proteção. Irmãos, os princípios de Deus para a nossa vida, eles funcionam como proteção para nós. A vida cristã não é uma vida de cárcere, não. É uma vida livre, é uma vida que nós temos liberdade. Temos um Deus como Rei. Esse Deus é gracioso, Ele é bondoso, Ele não nos oprime. Não, Ele não oprime a nossa casa, Ele não nos rouba, Ele não tira aquilo que é nosso. Deus rejeitou a proteção, Israel rejeitou a proteção de Deus. Ele queria um governo humano sobre si. Muitos têm rejeitado o governo de Deus e têm recebido as consequências dessa rejeição. Deus é proteção. Os princípios para nós é proteção. A pessoa que não está debaixo do governo de Deus, ela está suscetível a todos os males. Ela tem um governo de um tirano que veio para roubar, matar e destruir. Deus é proteção. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, Davi faz uma oração onde ele diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Davi tem consciência de que ele em Deus coloca um escudo espiritual sobre a vida dele, para livrar ele dos seus inimigos. Salmo 115, 9, o salmista diz: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ele se tornar Senhor da nossa vida, Ele nos dá a proteção de que nós precisamos, Ele suprir as nossas necessidades. Coloque aquilo que você ama debaixo da proteção de Deus. Pense naquilo que você ama. Você ama seu cônjuge, você ama seus filhos, você ama seu trabalho, você ama. O que você ama? Se você ama verdadeiramente, coloque isso debaixo da proteção de Deus. Ore e entregue a Deus aquilo que você ama. É a melhor coisa que você pode fazer, sabe? É buscar, irmãos, nós precisamos nesses dias buscar a proteção de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Nós precisamos ser aqueles que oram, que intercedem pelos nossos bens, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho. Nós precisamos colocar todas essas coisas debaixo da mão de Deus, porque isso é proteção. Isso é proteção. Verso 19 ao 22, diz assim a palavra de Deus: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Verso 21, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Aqui o povo revela de forma mais explícita o motivo da sua escolha, a sua rejeição a Deus. É um povo obstinado e rebelde, que não mede as consequências das suas atitudes. Eles queriam sair de debaixo do governo de Deus, mas eles não conseguem
vislumbrar que tudo aquilo tem um preço, tudo aquilo tem uma consequência. Então ele diz: nós queremos isso sim, não importa o que vem depois, mas a nossa decisão é essa. Nós queremos um governo humano, nós queremos um rei, nós não queremos nada com Deus. O DNA de Israel muitas vezes está em nós. A rebeldia de Israel muitas vezes está em nós. A obstinação de Israel muitas vezes está em nós. Provérbios 16, 25 diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Sabe, a obstinação, ela te leva a fazer coisas que você, sabe, você não vê as consequências. Você não vê o que vem depois. Você toma uma decisão e você vai até o fim, não importa o que acontece depois. Precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Fique atento aos sinais. Um namoro abusivo é um sinal de um casamento sofrido. Deus dá sinais, irmãos. Deus mostra para seus filhos, sabe? Aquele namoro que começa onde aquele homem não te respeita. Ele abusa de você. E você fica envolvida naquele sentimento, naquela prisão. E você está vendo o que vai acontecer lá na fora, mas você não toma uma decisão. Você continua o envolvimento, mesmo sabendo que vai haver um sofrimento lá na frente. E aí, muitas coisas acontecem. Há pessoas que dizem assim: eu vou dar. Há mulheres que dizem assim: eu vou dar um filho para esse homem, porque depois que eu tiver um filho, ele vai me amar mais. Irmãos, isso não muda. Isso não muda as pessoas. Não se engane, sabe? Se a coisa está enveredando para esse lado, você precisa tomar uma decisão. Não se engane. As coisas não melhoram assim. Deus, Ele nos mostra os sinais. Quando nós buscamos a sua direção, Ele vai de encontro a nós e Ele traz o caminho em que devemos andar. Só que muitas vezes nós não esperamos a resposta de Deus. E isso nos traz problemas. Então você que está entrando numa sociedade com ímpio, tome cuidado. Deus te dá um sinal a partir da própria palavra, onde Ele fala: não entreis em julgo desigual. Está lá. Mas a gente quer se enganar, diz: não, depois vai tudo melhorar. Ele vai converter, sabe? Esse marido é uma bênção na família, ele, sabe, apronta todos. Mas eu vou pegar ele, eu vou mudar ele. Irmão, você não vai fazer isso. Você vai esfriar junto com ele. Você vai se tornar um iceberg espiritual, sabe? Porque não é assim. Deus direciona os seus filhos. Deus nos ensina a andar, a caminhar. Nós precisamos confiar na totalidade em Deus, em todas as coisas. Não se apresse em tomar uma decisão sem que haja uma confirmação de Deus. Busque as decisões que você vai tomar, decisões importantes na sua vida. Consulte a Deus antes. Você acha que o povo de Israel consultaram a Deus para saber o que fazer diante daquela situação difícil, onde a liderança estava se perdendo? Não. Eles quiseram uma solução mágica, uma solução rápida. Qual é a solução? Vamos ter um rei, assim como os ímpios têm. Não era a melhor escolha. Deus nos dá a liberdade da escolha, mas Ele não remove as consequências da escolha. Deus nos dá a liberdade da escolha, mas Ele não remove as consequências da escolha que nós fazemos. Elas podem ser boas
ou ruim. É uma coisa graciosa de Deus. É uma coisa fantástica de Deus, que Ele nos dá a liberdade da escolha. Mas quando nós escolhemos, nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. O povo pediu um rei, Deus deu um rei. Agora, esse rei é igual ao povo, obstinado e rebelde. Saul foi uma péssima escolha para Israel. Foi o primeiro rei de Israel. Um rei que a Bíblia diz que ele se destacava diante das outras pessoas pela sua beleza. Mas era um homem que foi reprovado por Deus. Por quê? Porque ele era rebelde e obstinado. Ele não agradou a Deus, mas foi uma escolha do povo de Israel. Deus quer se envolver em nossas escolhas. Ele sabe que sozinhos faríamos escolhas erradas. Quando nós estamos sozinhos, fazemos escolhas baseadas na nossa vontade, na nossa visão, nós, em boa parte das vezes, fazemos escolhas erradas. Então Ele quer participar da nossa vida. Ele quer participar das nossas escolhas. Ele quer estar conosco. Então, se nós esperarmos Ele, e se nós decidirmos segundo a sua vontade, nós temos uma possibilidade muito grande de sermos abençoados, de não sofrermos diante das nossas escolhas. Deus leva a sério tanto a questão das escolhas, que Ele não deixou para nós escolhermos a Ele. A Bíblia diz que Ele nos escolheu. Porque se nós fôssemos escolher, certamente escolheríamos errado. Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Assim como Ele amou Israel. A história de Deus com Israel é muito linda. É uma história de um Deus que está sempre correndo de encontro ao seu povo. Israel, um povo rebelde, um povo difícil. Israel somos nós. Somos difíceis. Temos muita dificuldade. E Deus está aí de mão estendida, querendo nos abençoar, querendo fazer parte da nossa vida, querendo fazer parte da nossa família. E algumas vezes, nós rejeitamos a sua participação. E sofremos quando rejeitamos a Deus. Talvez você que esteja me vendo, me escutando essa manhã, você tenha uma história assim. Você andou com Deus, você caminhou com Deus. Em determinado momento da sua vida, você foi colocado contra a parede, onde Deus te chama para mais perto dele, e você fugiu. E hoje você está vendo essa palavra, você está ouvindo essa palavra. É uma palavra onde o Deus te chama para mais perto dele, para você fazer parte verdadeiramente da vida dele, para que ele possa fazer parte verdadeiramente da sua vida. É um chamado de amor. Você tem um rei à sua disposição. Esse rei é maravilhoso, ele é bondoso. Ele não te chama para você ser um escravo, ele não te toma nada, ele não invade a tua vida, mas ele entra de uma forma como um cavalheiro. Ele entra através do Espírito Santo e ele te conduz. Ele conduz a tua vida. E nós precisamos, irmão, irmã, nós precisamos muito nesses dias de ser governados pelo Senhor, de sermos curados pelo Senhor, de sermos salvos pelo Senhor. Ele idealizou a salvação. Ele nos escolheu. E Ele traz essa mensagem para o seu coração. Renda-se ao Senhor. Renda-se ao seu governo. Renda-se à sua grandeza, à sua soberania. Porque Ele sim é o verdadeiro Rei. É o Criador dos céus e da terra. E quando Ele pensou em te resgatar, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por você, por mim e por você, e para te dar a vida eterna.
Esse é o convite para ele. Esse é o convite que ele tem para Israel. Esse é o convite que ele tem para a sua igreja. Esse é o convite que ele tem individualmente para cada um de nós. Para aquele que está sem governo, para aquele que está perdido, para aquele que está condenado, para aquele que precisa de um Salvador. Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. Está nos esperando. Eu queria orar por você. Eu queria também fazer um convite a você. Você que nos acompanha pelo YouTube, você é convidado a vir ao nosso culto presencial. No próximo domingo, no dia 5, nós estaremos nos reunindo como igreja, como corpo de Cristo. Talvez você já tenha tido a oportunidade de nos ver apenas pelo YouTube. A nossa igreja fica aqui no Turu, né? Perto da São Luís Rei de França. O nosso culto, teremos o culto pela manhã e pela tarde. Se você quiser nos conhecer, você será muito bem-vindo no nosso meio. A família de Cristo, a igreja. Eu queria orar por você. Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado porque tu és um Deus amoroso, Pai. Muito obrigado porque mesmo diante da rebeldia, em que muitas vezes nós rejeitamos o teu governo, o Senhor não desiste de nós. Assim como o Senhor nunca desistiu de Israel, o Senhor continua a nos amar, continua a nos chamar para mais perto de Ti, Senhor. Eu quero orar essa manhã por cada vida, por cada um que está tendo acesso a essa mensagem. Quero pedir que o Senhor venha tomar o coração de cada um, Senhor. Que o Senhor venha ministrar a cura, a restauração, aqueles que foram feridos por liderança, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha se revelar como um verdadeiro Deus, como aquele que sara, que restaura, que cura. Senhor, perdoa-nos como líderes, pelas vezes em que causamos um mau testemunho, pelas vezes em que causamos frieza na vida das pessoas. Perdoa-nos, Pai. Dê misericórdia da nossa vida. Nos ajuda a brilhar como luzeiros, como diz a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a ser um porta-voz do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a desvencilharmos de todos os embaraços da nossa vida, Deus. Nos liberta, Pai, de tudo aquilo que nos oprime. Quero orar por cada filho, cada filha que está distante da Tua casa. Eu quero liberar também sobre a vida dos pais o renovo de Deus, a cura, a restauração de todo sentimento de culpa, de toda acusação. Jesus, e nós queremos entregar esses filhos nas Tuas mãos. Queremos pedir que o Senhor trate com cada um segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Há um desejo no nosso coração de que os nossos filhos, eles cresçam e sejam homens e mulheres de Deus, que não se corrompam como os filhos de Samuel. E nós entregamos esse desejo nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, tudo que diz respeito a nós, Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida que Te agrada. Tira de nós toda a rebeldia, tira de nós toda a obstinação, tira de nós, Pai, todos esses sentimentos que na verdade nos afastam de Ti, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos, Te agradecemos por esse amor, Senhor. Queremos corresponder de forma positiva a esse amor. Obrigado, Jesus, porque Tu nos escolheste, Tu nos amou primeiro. Nós Te agradecemos por isso, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor que nos constrange, que nos cura e que nos liberta. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada.